Capítulo 325. Se você não sabe, você deve levar uma surra. Passo, passo. Depois de terminar a conferência de imprensa, Frei caminhava pelo corredor do Palácio Imperial com um sorriso orgulhoso no rosto. Bom, tudo correu bem. Diante dos jornalistas aterrorizados, Frei revelou ao mundo o poder que estava escondendo. Agora, toda a imprensa e mídia correriam para noticiar sobre ele. O plano é perfeito. Agora, só preciso terminar com sucesso a cerimônia de coroação. Imaginando tal situação, ele murmurou para si mesmo com uma expressão animada e, de repente, parou. Seus olhos, que estavam alegres o dia todo, tremiam lentamente. É bastante cansativo. Então, ele sentou-se contra a parede, suando. Ah! A fumaça prateada que girava em torno de seu corpo estava desaparecendo gradualmente. Isso, sinto muito. Observando as janelas flutuantes de mensagens à sua frente, Frei soltou uma risada e murmurou. Notificação do sistema. Chegou uma mensagem. À sua frente, apareceu uma janela do sistema Moonlight. Brilho, herói. Onde você gastou todos esses pontos? Glary, fiquei tão surpreso. Pensei que havia um ladrão. Ah! Depois de ver a mensagem que apareceu na frente dele, Frei sorriu amargamente e silenciosamente. Já faz algum tempo que Frei consegue receber bate-papos da Glary. Claro, ele estava em uma posição em que só podia receber mensagens unilateralmente, mas os bate-papos fofos de Glary eram reconfortantes o suficiente para ele. Brilho, por favor, economize e gaste com sabedoria na próxima vez. A compra por impulso é ruim. Foi uma compra racional, você sabe. O movimento final de Frei, bênção da supernova, normalmente o deixaria grogue por meses ou danificaria seu corpo gravemente. No entanto, Frei usou os pontos que Glary havia economizado para usar uma permissão de movimento final ou na seção de habilidades especiais, e por causa disso, dominou com sucesso o Imperador. É claro que ele ficaria acamado por alguns dias quando o cronômetro do movimento final terminasse. Dica: pontos auxiliares acumulados são usados para comprar habilidades especiais na janela do sistema. Embora tivesse gasto muitos pontos de ajudante, Frei ganhou uma vantagem significativa. Notificação do sistema. Missão principal: rebelião contra a família imperial esclarecida. Recompensa: 100.000 pontos, cenário oculto desbloqueado. Consegui assumir o controle da janela do sistema. Até agora, Frei sempre seguiu o que o sistema e a profecia ditavam. Mas com esta busca como ponto de viragem, ele tomou com sucesso a iniciativa do sistema. Em vez de o sistema dar missões e Frei aceitá-las e completá-las, as ações de Frei foram transformadas em missões pelo sistema. Para induzir tal situação, Frei escolheu deliberadamente uma rebelião contra a família imperial ou como um cenário forçado. Ele achava que quanto mais complexo e massivo o cenário, mais certamente ele poderia ser desencadeado. Além disso, também concluía a missão em 2 dias. O cenário da rebelião contra a família imperial era um cenário de longo prazo que levaria no máximo mais de 1 mês. Normalmente, resolver o cenário em apenas 2 dias teria sido impossível. Mas consegui resolver isso cedo. Com menos de 1 ano de sua vida restante, o tempo era mais precioso para Frei do que o ouro. Reduzir o tempo necessário para resolver um cenário de forma tão significativa foi uma vantagem tremenda. Sim, limpar isso é tudo o que importa. 1. Murmurando para si mesmo, Frei então se levantou com um sorriso. 1. Mas logo ele inclinou a cabeça. Você vai para a direita, você para a esquerda. Você, e fique no meio por enquanto. Ao longe, Serena estava ocupada capinando as empregadas. Ai, dói. No entanto, o olhar de Frei estava direcionado para as jovens empregadas agachadas bem na frente dela. Olá, crianças. Frei, observando-os em silêncio, aproximou-se deles com um sorriso gentil. Oi, Eka. Fr. Frei. Então, as meninas, com os olhos bem abertos, começaram a tremer. Bonitinho.
Frei tinha um sorriso paternal ao ver isso, mas tinha um significado diferente para as jovens empregadas amontoadas. Olá a todos. Quero um pouco disso. Em vez de satisfação, a expressão de Frei tornou-se alegre enquanto ela distribuía poções às jovens empregadas. Depois de observar a visão lamentável com satisfação, Frei pegou poções do bolso, seu rosto se iluminou de excitação enquanto ele as distribuía para as jovens empregadas. São poções de recuperação de alta qualidade. Você ficará como novo em pouco tempo. Obrigada. Obrigado. Embora as criadas aceitassem as poções dele, elas hesitaram por um momento, sem saber o que fazer, antes de fugir rapidamente. Pegue. Eca. Observando-os com uma expressão satisfeita, Frei de repente agarrou o ombro de uma garota e gritou para ela. Que é isso? Aqui. Tem muita coisa, então compartilhe com os outros, ok? Sim. Então, Frei mandou a menina embora com um monte de lanches nos braços. Fazer boas ações sem quaisquer limitações parece um sonho. Com um sorriso brilhante, Frei caminhou para a frente, mas logo sua expressão mudou e ele abaixou a cabeça. Tosse. E então, Frei vomitou uma quantidade considerável de sangue. Gradualmente, o cronômetro para seu movimento final estava chegando ao fim. Mesmo com a permissão de movimento final, não havia como uma técnica que aumentasse sua produção de mana em 10 vezes não sobrecarregar seu corpo. Além disso, ele estava se sustentando à força com as contas de força vital de 1000, então, quando o cronômetro terminasse, ele provavelmente entraria em colapso imediatamente. Preciso fazer o máximo possível antes disso. No entanto, com muito a fazer, Frei se preparou e limpou o sangue escorrendo enquanto avançava. Todos os servos que trabalhavam na mansão Starlight o encaravam. Tosse. Sentindo-se estranho devido ao olhar, Frei pegou um lenço para limpar o sangue da boca. Frei. De repente, Serena apareceu na frente dele, fazendo com que os olhos de Frei se arregalassem. Só de ver você clareia a minha mente. E um momento depois, Frei brincou levemente. Tremer. Entretanto, por algum motivo, seu braço direito tremia incontrolavelmente. Você. Tenho um favor a pedir. Quando Serena começou a falar, Frei a interrompeu. Dê uma chance àqueles que você está eliminando. O que? Ao ouvir isso, Serena pareceu perplexa. Dê a eles uma chance de se reformarem. Observe-os periodicamente, se eles se arrependerem e refletirem sinceramente, conceda-lhes outra chance, limitada àqueles que realmente querem voltar. Incapaz de responder, Serena franziu a testa e perguntou. Até a empregada principal? Ana? Originalmente, planejei despedaçá-la, mas a deixei ir por causa do seu plano. Você daria uma chance a ela também? Ao ouvir isso, Frei riu em resposta. Dar chances continuamente pode ser problemático, mas não há problema em dar uma última chance. Todos merecem uma segunda chance. Achei que você tivesse mudado, mas você continua o mesmo. Enquanto Serena olhava para Frei, ela finalmente riu junto com ele. Então Frei olhou para ela e colocou a mão em seus ombros. Olhar para o seu rosto realmente limpa minha mente. Não brinque. É verdade. Só então Serena percebeu que a mão dele em seu ombro tremia. Você disse que era tudo uma encenação. Tenho que enganar até a mim mesmo para que isso seja um ato. Sem palavras para seus comentários, Serena perguntou com uma expressão sombria. Achei que você tivesse se tornado igual a mim por natureza, mas parece que você não consegue se livrar dessa sua característica de puxover, não é? Você se sente culpado quando olha para mim e momentaneamente volta a si? É por isso que seu braço está tremendo? Por favor, Frei. Do imperador assassino em massa aos nobres corruptos que apodreciam o império, e até mesmo a empregada que caluniou você e abusou de crianças. Você está dizendo que está tremendo só porque puniu aqueles indivíduos vis? Eu não estava louco desde o começo. É que mudei minha perspectiva, sabe? Suspiro.
Eventualmente, sua expressão mudou para frustração. Não seja assim. Em vez disso, aproveite. Se você se machucar com essas coisas, eu ficarei bravo, ok? Tudo bem, entendi. Com essas palavras, Serena, que viu Frei rindo como se ouvisse algo engraçado, franziu os lábios. Sério, Frei idiota. Frei deve ter escolhido ir contra suas crenças para derrotar o mentor. Mesmo que ele dissesse que apenas mudou sua perspectiva ou algo assim, para Serena, parecia mais uma espécie de mecanismo de defesa psicológica. Era apenas especulação, mas será que Frei estava deliberadamente mantendo um estado de loucura ao enganar até a si mesmo com essas palavras? Era difícil fazer especulações mais precisas, já que Frei havia perdido completamente a cabeça. No entanto, para Serena, parecia que a única maneira de concluir as coisas dentro de um ano era o método que Frei estava empregando atualmente. As ações não convencionais de Frei desta vez certamente infligiram um golpe ao mentor, tornando-os incapazes de controlar o sistema. Esta estratégia deve continuar. Então, ela não ia impedir Frei, mas agora ela se sentia tão frustrada que podia enlouquecer. Ela esperava que fosse apenas sua imaginação, mas não importava sua aparência, o atual Frei parecia estar tremendo como se tivesse se tornado um criminoso só porque violou levemente suas crenças. Para quem está de fora, pode parecer que ele matou algumas pessoas inocentes, quando na verdade tudo o que fez foi espancar pessoas que mereciam morrer ou que cometeram crimes hediondos. Não sei, eu só quero descansar um pouco. Mas, absurdamente, Frei foi quem agiu dessa maneira e se sentiu culpado por isso. Então descanse. Vou preparar um lugar para você descansar. Há coisas que precisam ser concluídas antes disso. Enquanto Serena suspirava e falava, Frei balançou a cabeça e se virou. Preciso desencadear o próximo evento. Frei disse com um sorriso animado. Olhe ali. O repertório não é muito óbvio? Ele apontou muito além da janela, onde pessoas em uniformes brancos estavam sendo entrevistadas por jornalistas. As roupas que eles usavam eram os trajes cerimoniais tradicionais da Igreja do Deus Sol. Então, o que você vai fazer? Serena perguntou friamente, olhando para o grupo. Ao ouvir isso, Frei simplesmente sorriu. Só temos que fazer o que sempre fazemos. Acontece que tenho um bom cartão comigo, caso seja necessário. Olhando para ele, Serena cobriu o rosto com um leque e sussurrou. Você vai usá-lo? Olá a todos. Sorrindo, o bispo enviado pela Igreja Deus Sol olhou para os jornalistas. Eu sou o bispo Easter, um representante enviado pela Igreja do Deus Sol. Enquanto ele falava com uma expressão alegre, os flashes dos dispositivos de gravação começaram a disparar. No entanto, diferentemente de antes, não havia jornalistas fazendo perguntas às pressas. Por causa do fedor de sangue que emanava do corpo de Frei e da aura avassaladora que ele exalava, os jornalistas não haviam recuperado os sentidos. Por que ninguém faz perguntas? Normalmente, você nos bombardeia com eles em momentos como este. O bispo olhou para eles com a cabeça inclinada e perguntou. Está tudo bem, pessoal. Nossa igreja não espancará alguém até a morte só porque você diz algo rude. Enquanto ele falava, os jornalistas começaram a suar muito. O que você acha da situação atual? A única posição que a igreja tomará em relação à situação atual é uma. Em meio a isso, um jornalista corajoso ousou fazer uma pergunta, levando o bispo a começar a responder como se estivesse esperando por esse momento. O novo imperador deve receber o reconhecimento do Papa. Com suas palavras, os jornalistas começaram a piscar suas câmeras continuamente. Durante 1000 anos, não houve um único imperador que não tenha recebido o batismo do Papa. Quando o bispo terminou de dizer isso, ele silenciosamente levantou os cantos dos lábios. Portanto, aqueles que buscam se tornar o novo sol devem nos receber com razão. Você veio daquela organização, que estava cheia de mentiras. Bem-vindo ao palácio. De repente, as portas do palácio se abriram e Frei apareceu. Agora mesmo, o que você quer dizer com isso?
Graças à entrada arrogante de Frei, todos os jornalistas congelaram, e o bispo, empurrando os óculos para cima, dirigiu-lhe uma pergunta. Bispo Páscoa. Qual é o nome formal da sua organização? A Igreja do Deus Sol Sagrado. Também somos conhecidos como Igreja, abreviadamente. Ao ouvir esta resposta, Frei riu. Você não é santo, não serve ao Deus Sol e nem é uma igreja, não é? Portanto, vocês são um grupo cheio de mentiras. Hã? Você engana e manipula as pessoas com suas chamadas leis divinas e o poder divino, que nem sequer são divinos para começar. Em vez de servir ao Deus Sol, você está fazendo planos para aprisioná-la. Você perdeu seu propósito como igreja e se degradou em uma organização armada há muito tempo, não é mesmo? Quando ele terminou de falar, um silêncio ensurdecedor envolveu a área. Por que o imperador deveria ser reconhecido por uma organização fantoche armada e parasitária como a sua? Com essas palavras, você está se voltando contra a igreja? Não é uma igreja, mas uma milícia armada, certo? Você vai se arrepender dessas palavras. Quando o bispo disse com um olhar cruel no rosto, Frei exerceu paciência e respirou fundo. Por favor, saia. Olhando para trás, ele gritou alto. Passo, passo. E pouco depois, alguém timidamente começou a caminhar em direção a Frei com uma expressão tímida. Os olhos do bispo se arregalaram ao vê-lo, e o paladino e os padres atrás dele tremeram. Olá! O paladino mais jovem da igreja curvou-se diante deles. Prazer em conhecê-lo, não é isso? Recentemente conhecida como a Luz, ela coçou a cabeça e seus olhos brilharam dourados. Você os conhece, Deus Sol? Essas pessoas mais. Então, quando Frei se aproximou dela e perguntou, ela apertou as duas mãos com força. Como diabos eles são chamados de Igreja do Deus Sol? Ela deveria se chamar Igreja do Deus Demônio. É mesmo? Enquanto as pessoas por trás do bispo ficavam intrigadas com as palavras de alguém que deveria estar do seu lado, o próprio bispo, que entendia o significado por trás daqueles olhos dourados, começou a suar profusamente. Com licença, Deus Sol. Sim. Você poderia se desconectar por um momento? Sim, hein? O paladino, que olhava fixamente para o povo da igreja, pareceu intrigado com as palavras de Frei. Mas se eu me desconectar agora, e o Deus demônio? Sim, é exatamente por isso. Por fim, o Deus Sol começou a tremer baixinho ao ver os olhos de Frei cheios de caos. Vou dar uma lição à sua irmã mais nova hoje. Mas está tudo bem. Minha linda ajudante disse que o Deus demônio perdeu quase toda a sua força desde o último incidente. Ainda assim, e na verdade, a igreja e o Deus demônio não estão realmente relacionados. Apresse-se. O Deus Sol contemplou e contorceu suas mãos por um tempo, eventualmente ela fechou os olhos e murmurou com uma voz assustada. Lunar, há algo errado com ele. Ele comeu algo ruim. Então, seguiu-se um momento de silêncio. O que é isso? Já recuperei todas as minhas forças. Enquanto a paladina, que estava parada, abria os olhos e olhava ao redor com olhos vermelhos brilhantes, o bispo recuou surpreso. Enquanto isso, enquanto ela continuava a olhar ao redor com os olhos arregalados, o Deus demônio cruzou os olhos com Frei. Olá! Os olhos do Deus demônio estavam bem abertos com uma expressão de descrença diante da situação que se desenrolava diante dela. Você os conhece? Enquanto Frei casualmente colocava o braço em volta do ombro dela e perguntava, ela respondeu com uma voz perplexa. Eu não os conheço? É mesmo? Então, Frei começou a sorrir assustadoramente, abrindo e fechando o punho. Se você não sabe, deveria levar uma surra. Que diabos? O Deus demônio não conseguiu compreender a situação desconcertante em Gênesis Forsaken. Capítulo 326 Linego, tabela de tiação. Sovosh. Espere um pouco. Espere.
Enquanto Frei levantava lentamente o punho, o deus demônio que habitava o corpo do paladino mais jovem recuou, suando friamente. O que há de errado? Venha aqui. Aonde você vai? Por que você está levantando o punho? Sair agora só lhe dará uma trégua temporária, mas a dor que está por vir será eterna, sabe? Entretanto, ao ouvir as palavras de Frei, o deus demônio olhou cautelosamente ao redor antes de retornar à sua posição original. É isso. Boa menina. Frei franziu o cabelo com uma expressão de aprovação, mas logo ele abriu um sorriso frio e perguntou novamente. Então, você realmente não os conhece? Eles são seus seguidores, não são? Não os instruíste a vir aqui? Só então o deus demônio lentamente virou seu olhar para o lado. Pessoas enviadas da igreja do Deus Sol olhavam para ela com olhares vazios. Ela não sabia o porquê, mas alguns deles olhavam para ela com olhos hostis, e os executivos na frente estavam pálidos e suando. O que diabos está acontecendo? Como ela usou muito poder para intervir na janela do sistema durante o incidente de erosão, o deus demônio caiu momentaneamente em estado de sono para recuperar suas forças. Mas quando ela abriu os olhos, a situação já era assim. Eles são seus, certo? Até recentemente, Frei era a presa mais deliciosa para ela no mundo. O desespero e a desolação que Frei nutria no fundo de seu coração eram muito melhores do que os de qualquer outra pessoa. Tal pessoa agora ameaçava sutilmente, o deus demônio. Sovosh. O que era ainda mais absurdo era que ela se viu realmente sentindo medo quando olhou para Frei, um mero mortal. Mesmo agora, suas pernas pareciam vacilantes quando Frei colocou a mão em seu ombro. Como? Por que esse garoto inocente, sua maior fonte de alimento e passatempo mais agradável, de repente pareceu intimidador? Embora ela tenha sofrido um golpe acidental da última vez, ela ainda era o deus maligno deste mundo. Não havia como ela se sentir tão traumatizada por isso. Isso é estranho. O deus demônio não pôde deixar de pensar assim enquanto fazia uma expressão estupefata. Por que isso está acontecendo? Agora que ela pensava nisso, ela percebeu que estava tremendo sem saber sempre que pensava nele. Seja quando ela se intrometeu durante a terceira provação e foi humilhada por Serena, ou quando ela tentou corrompê-lo habitando este corpo, ela abrigou tais pensamentos. Além disso, como ele atacava sua alma, ela muitas vezes sonhava em ser espancada por Frei sempre que tentava se recuperar durante o sono. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, tais eventos nunca haviam ocorrido. Parecia que o próprio medo estava gravado em sua alma. Rachadura. Sim. Não, você está certo. Usando uma expressão vazia e ponderando tais pensamentos, ela assentiu desesperadamente quando Frei começou a exercer força em seu aperto em seu ombro. Por que usei títulos honoríficos? E então veio a vergonha que se seguiu. Embora possa ter sido por ter acabado de acordar do sono e ainda se sentir um pouco grogue, ela involuntariamente usou títulos honoríficos para falar com um mero mortal. Isso foi uma vergonha completa para sua deusa egoísta e elevada. Sim, eu também pensei assim. Oi! Entretanto, quando Frei sorriu e assentiu em resposta às suas palavras, todo o corpo do deus demônio começou a tremer, sentindo mais ressentimento do que humilhação. Como ele está fazendo isso comigo? Claro, ela conhecia bem a igreja do Deus Sol. Ela sabia muito bem sobre os nobres que estavam politicamente associados à igreja e seus vários planos sinistros, até mesmo quantas vezes os bispos lavavam as mãos e quantas vezes o Papa bocejava. Como suposta divindade principal e observadora deste mundo, era um tanto natural que ela soubesse sobre eles. Mas eles não são meus seguidores. Entretanto, a igreja não tinha nenhuma conexão real com ela. Eles não eram subordinados dela e nunca receberam ordens dela. A igreja era uma organização administrada diretamente por aquela pessoa. Então não havia necessidade de ela interferir. Na verdade, ela teria sorte se não fosse repreendida por tentar dar uma ordem ou uma instrução a eles. O que há de errado?
Graças a isso, ela ficou envergonhada e tremendo de ressentimento ao pensar em alguém como Frei intimidando-a e pressionou-a a reconhecer uma conexão com algo com o qual ela não tinha nada a ver. Você está se sentindo indignado? Olhando para sua forma trêmula, Frei sorriu gentilmente e sussurrou. Toda a minha vida está manchada de injustiça e irracionalidade. Ao ouvir essas palavras, o deus demônio parou de tremer e exibiu uma expressão pálida. Quem é o culpado? Quem me transformou? Quem não fez nada de errado, nessa bagunça? Quem saiu rastejando como um inseto e tentou iniciar a provação à força, apesar do aviso? E quem me deu a oportunidade de mudar minha perspectiva? Quem é essa pessoa graciosa? Enquanto Frei falava, sua boca sorria, mas seus olhos não sorriam nada. Era como se... Em última análise, você não é o culpado por trás de tudo? Frei sussurrou enquanto fechava os olhos com os olhos trêmulos do deus demônio. Mas quando Frei voltou seu olhar para a frente, o deus demônio recuperou os sentidos e rapidamente começou a tramar. Neste momento, o corpo que habito é o de um paladino. Então, primeiro solicitarei assistência à igreja. Ela teve que admitir isso. O Frei atual era bastante perigoso. Se ela continuasse habitando o corpo de um mortal com apenas uma fração de seu poder, seria bastante óbvio qual seria seu destino. Além disso, esse bastardo definitivamente tinha mais intenções em relação a ela. Agora que ela olhou para ele corretamente, parecia que ele estava completamente louco. Então, por enquanto, ela pediria proteção à igreja, que estava do mesmo lado do dono deste corpo, e se afastaria de Frei. Para fazer isso. Ei! Enquanto o deus demônio observava Frei silenciosamente, ela empurrou sua mão com força e começou a correr em direção à igreja. Frei simplesmente sorriu perplexo enquanto a observava recuando. Seu idiota! Parece que ela ficou frenética. Apesar de sua língua prateada, seu julgamento parece faltar. O deus demônio virou a cabeça para olhar para Frei, que estava resmungando com um sorriso de escárnio zombeteiro no rosto. Ela inclinou a cabeça diante do frio que sentiu de repente. Por alguma razão, as expressões dos membros da igreja que a observavam enquanto ela corria com todas as suas forças pareciam muito estranhas. Sring. Alguns sacavam suas espadas e alguns até exibiam sorrisos perversos. Não importa como ela olhasse para isso, essas expressões e olhares não deveriam ser direcionados àqueles que deveriam estar do mesmo lado. Olá a todos da organização de fantoches armados. Vocês todos se lembram da revelação feita pelo paladino mais jovem durante o incidente de erosão da academia. O que? O deus demônio parou no meio do caminho enquanto ela sentia aquele frio assustador novamente. Ela virou a cabeça com uma expressão atordoada no rosto quando Frei gritou por trás dela. O discurso do paladino mais jovem já causou comoção no mundo todo, não é? O que isso quer dizer? Vocês não são todos os mentores do incidente de erosão que aconteceu no mundo todo? Frei ainda olhava para ela com aquele olhar arrepiante e continuava a gritar. Mesmo agora, ela ainda está furiosa por ter sido tentada a cortar todos vocês pessoalmente. Mas seu bastardo sem vergonha ainda está tentando fingir que não sabe de nada? O que você é? Independentemente disso, Senhora Paladin, por favor, volte aqui. É muito perigoso. Com isso, ele lentamente começou a seguir em frente. Assim como você disse, eles são uma organização muito hedionda e perigosa. Se você for pego, sofrerá torturas horríveis e abuso sexual, sabe? Depois de terminar seu discurso, Frei abaixou a cabeça e sussurrou baixinho em seu ouvido. O que há de errado? Por que não continuas a andar? Frei sorriu brilhantemente enquanto acariciava sua cabeça. O gesto afetuoso só a deixou encharcada de suor frio. Então ele olhou para os membros da igreja. De qualquer forma, nossa família imperial não tem intenção de ser manipulada por vocês. Também não tenho intenção de ser reconhecido pelos líderes de uma organização criminosa mundial. Com essa declaração, Frei sacou sua espada e demonstrou sua intenção de matar. Então, todos vocês, corram. Um silêncio ensurdecedor desceu.
Aem. Entre os membros congelados da igreja sob a intenção assassina de Frei, alguém acariciou sua barba antes de dar um passo à frente. Você é, de fato, um herege. Frei. Enquanto o bispo Easter, que compareceu como representante da igreja, falava com uma voz arrepiante, as expressões congeladas dos jornalistas começaram a desaparecer. O que? Você quer levar um soco? Em resposta, Frei apenas coçou a cabeça inclinada. Também desconfio muito que a princesa tenha alguém como você como comandante. O bispo Easter olhou ferozmente para ele e sussurrou em voz baixa. Neste momento, no lugar do Papa, tenho autoridade para designá-lo como herege. 1. E se isso acontecer, dentro de algumas horas, Sua Santidade, o Papa, declarará sua excomunhão ao mundo inteiro. Com essa declaração, o bispo levantou a boca com um sorriso malicioso. Você entende o que isso significa, não é? A excomunhão de Sua Santidade o Papa carrega um poder divino semelhante a éditos ou votos. Não importa o quão poderoso você seja. Você disse que nossa igreja não é divina? Você ainda dirá isso depois de ser submetido à excomunhão? E então, o longo silêncio recomeçou. PQP. Em meio ao silêncio, Frei de repente caiu na gargalhada. PFFT, hahaha. Ao rir, o bispo franziu a testa e os jornalistas tremeram. Devo simplesmente fugir para aquele lado? O deus demônio estava considerando seriamente tal pensamento. Isso é bom o suficiente. E enquanto a observava, Frei murmurou interiormente. Notificação do sistema. Missão principal, cenário oculto ou guerra total contra a igreja. Destrua a igreja corrupta. Eu ganhei. Assim que terminou o primeiro cenário oculto, Frei desbloqueou com sucesso o segundo cenário oculto. Além disso, há muitos aspectos suspeitos nas revelações feitas pelo paladino mais jovem. O bispo disse enquanto olhava para Frei, ainda rindo, com uma expressão estranha. Então ele recorreu aos jornalistas para se dirigir a eles. Embora uma declaração oficial já tenha sido feita, permitam-me levantar dúvidas novamente aqui. A revelação feita pelo paladino mais jovem foi verdadeiramente voluntária? Quando ele terminou de falar, alguns jornalistas sutilmente levantaram suas ferramentas mágicas, observando atentamente as reações de Frei. Embora estivessem muito assustados, eles queriam saber tudo. Mesmo neste momento, a expressão do paladino mais jovem parece consideravelmente contida e assustadora. O mesmo foi observado durante a revelação do incidente de erosão da academia. Com essas palavras, o bispo mudou silenciosamente o olhar. Cada vez que Frei colocava o braço e a mão no ombro dela e sussurrava algo desconhecido, sua expressão congelava. Essa cena foi certamente capturada vividamente pelo mágico dispositivo de gravação de vídeo dos jornalistas. Alguns jornalistas, ao ouvirem isso, começaram a inclinar a cabeça enquanto revisavam suas gravações. Frei é conhecido por frequentar os becos, se envolve com magia negra e até se juntou ao exército do Rei Demônio antes. Há uma grande possibilidade de que ele esteja ameaçando o paladino mais jovem ou manipulando-a com alguma forma de hipnose. O bispo concluiu as suas observações com um sorriso satisfeito. Não é mesmo, herege Frei? Parece que precisamos de algum tempo para discutir. Enquanto Frei olhava para ele e agarrava as costas do deus demônio que estava prestes a correr em direção à igreja, ele falou. Vamos abrir a mesa de negociações. Você deveria ter saído assim antes. Só então o bispo Easter levantou os cantos da boca. Então, por favor, siga-me. Por favor, espere. Preciso entrar em contato com Sua Santidade primeiro. Dito isto e olhando para Frei, o bispo lentamente deu os seus passos. Vou te dar um tempo. Então faça uma preparação luxuosa para uma grande recepção agora. Então, de pé ao lado dele, o bispo murmurou baixinho. Se você não quer ser excomungado, então você deveria se comportar, Frei. Com essas palavras, o bispo, com um sorriso satisfeito, voltou para o lado da igreja. Como ele ousa desafiar a vontade da igreja? Que vergonha!
Enquanto o bispo pensava baixinho consigo mesmo, começou a murmurar suavemente. Não é divino? Organização de fantoches armados? Aquele pirralho falando bobagens. Essa declaração por si só poderia ter imediatamente rotulado Frei como um herege. No entanto, seu primeiro objetivo hoje era derrubar a família imperial. Foi por isso que o bispo ameaçou Frei com excomunhão para que ele pudesse morrer lentamente, mas ele ainda não se sentia bem porque ouviu aquelas palavras de uma criança que ainda estava molhada atrás das orelhas. Até a princesa terá que pelo menos se ajoelhar na minha frente. Por isso, ele decidiu aproveitar esta oportunidade para semear o caos o máximo possível. A família imperial mudou seu imperador através de uma rebelião. Eles nunca gostariam de ser excomungados ou em tal situação. A excomunhão não foi a razão pela qual a família imperial não pôde mexer com a igreja em primeiro lugar. Se ele jogasse bem sua carta, nem mesmo a princesa poderia maltratá-lo. Bispo, por favor, siga-me. 1. Pensando tais pensamentos e sorrindo sarcasticamente, o bispo foi abordado pelo atendente real incapaz de conter o riso. Ele murmurou: não há como os preparativos já terem sido concluídos em tão pouco tempo. Você deve ter terminado os preparativos muito antes de virmos para cá, certo? Que surpreendente! Não é recepção, é negociação. O que aconteceu antes deve ser uma decisão caprichosa de Frei, correto? Aquele jovem impetuoso deve ter perdido a cabeça. Então, você já deve ter se preparado para a recepção, certo? Com uma expressão arrogante, o bispo bateu no ombro do atendente e depois sussurrou em voz baixa: por favor, siga-me. Está bastante frio. No entanto, enquanto o atendente o guiava inexpressivamente, o bispo riu e seguiu lentamente atrás do atendente. Vou fazer você se arrepender, Frei. Silenciosamente, ele murmurou para si mesmo. Nós chegamos. Tudo parece estar devidamente preparado. Acompanhado por vários padres de alto escalão, paladinos de elite e o vice-comandante, o bispo seguiu o atendente com um sorriso no rosto. Diante dele ficava a câmara subterrânea que há muito era usada como espaço de recepção no palácio. Era um lugar famoso nas altas sociedades que ele também visitou várias vezes durante sua vida como bispo. Se ao menos você tivesse saído assim desde o início. Arruinado por tal orgulho mesquinho. TSK. TSK. No entanto, o bispo, ainda zangado, murmurou para si mesmo com uma expressão sinistra. Devo fazer a princesa rastejar debaixo de mim como um cachorro na frente de Frei? Não importa o que ele pensasse sobre isso, ele deveria pelo menos fazer isso para aliviar um pouco de sua raiva. Uma princesa rastejando e latindo como um cachorro. Isso seria realmente muito divertido. Bispo. 1. Ele voltou seu olhar para o vice-comandante, que havia falado em voz baixa ao lado dele. Não seria perigoso? O que você quer dizer? Frei é poderoso. Só vi um vislumbre disso antes, e nem eu conseguia medir sua força. O vice-comandante falou nervosamente. Antes de entrarmos, pode ser sensato nos prepararmos para escapar se as coisas derem errado. Está tudo bem. Estamos bem. No entanto, o bispo simplesmente rejeitou as preocupações dela e depois sorriu. Enquanto jogarmos a carta da excomunhão, eles não poderão nos tocar. Mas e se? Não existem e se um ponto. Perdão. As instruções dessa pessoa sempre estiveram corretas. Dizendo isso, o bispo ficou completamente sério. Essa pessoa nunca esteve errada, nenhuma vez. Certamente, e você não está duvidando daquela pessoa agora, está, vice-comandante? Ele não, claro que não. Enquanto ela respondia com o rosto pálido à súbita pergunta do bispo, ele estreitou os olhos e sussurrou. Tome cuidado, vice-comandante. Duvidar do verdadeiro sol é um pecado em si. Sua expressão enquanto falava era assustadoramente calma e serena. Entendido. Muito bem, vamos prosseguir. Enquanto o sobrecarregado vice-comandante assentia, suando friamente, o bispo, mais uma vez assumindo uma expressão benevolente, agarrou a maçaneta da porta.
Eu provavelmente deveria realizar um ritual para o vice-comandante em breve. Contorça-se, contorça-se. Enquanto murmurava para si mesmo, seu braço esquerdo se contorceu silenciosamente. Bem, então vamos ver o quão bem preparado. Com um sorriso, o bispo entrou sem se importar com o mundo. No entanto, ele congelou junto com os paladinos que o seguiram para dentro. Oh! Você chegou! Ah! Geek! Frei os cumprimentou alegremente de dentro da sala. Pare! Curvar-se. E lá estava pendurado o paladino mais jovem, amarrado por ambos os pulsos à bainha profundamente incrustada na parede da sala sombria. Seu corpo balançava frouxamente para frente e para trás. Por algum motivo, saliva e bile saindo de sua boca. Qual é o significado disto? Para ser honesto, fiquei surpreso quando você mencionou a revelação do paladino mais jovem anteriormente. O bispo, incapaz de compreender a situação, perguntou e Frei sorriu em resposta. Fui eu quem a forçou a testemunhar. Como você sabia? Como esperado, a igreja ainda é a igreja, afinal. Vac. Gia. Com o punho cerrado, Frei deu um soco no paladino mais jovem pendurado na parede com todas as suas forças. Uve. Uvec. Não se preocupe. Estou apenas atingindo a alma dentro deste corpo, então não haverá danos ao corpo físico. Frei, que estava falando animadamente com o bispo, limpou o estômago do paladino mais jovem, revelando o estômago liso e limpo, exatamente como ele disse. Salve-me. Que eu. Gugu. Frei deu um tapinha no estômago do paladino mais jovem por um tempo, então, como se quisesse provar algo, ele bateu no estômago dela mais uma vez. Enquanto isso, Gugu, que estava empoleirado em seu ombro com uma expressão muda, acenou com as asas para o bispo como se estivesse feliz em vê-lo. Então por que você está resistindo? Se você não sabe, você deve dizer que não sabe. Eu não sei. Eu realmente não sei. Se você não sabe, você merece uma surra. Seu filho da mãe. Quer? Assim mesmo, Frei deu outro soco no trêmulo deus demônio. Você não disse que íamos montar a mesa de negociações? Ah! Ao ouvir as palavras do bispo enquanto ele recuava com seus paladinos, Frei se virou com um sorriso brilhante. Barulho. E então, Frei pegou a mesa dobrável no canto da sala. Clac! A mesa de negociações está posta. Com uma expressão alegre, Frei atacou-os e começou a balançar a mesa descontroladamente. Nego? Tiação. Suas palavras estão tecnicamente corretas. Pelo amor de Deus, fique quieto. Suor frio começou a fluir da careca angênese do bispo abandonada. Capítulo 327 Você está fudido. Passo. Pouco antes de o bispo e os paladinos entrarem no Palácio Imperial para negociações. O deus demônio observou Frei de perto, que estava cantarolando ao lado dela. Ela apertou os olhos e murmurou para si mesma. Esse bastardo. Eu pensei que ele tinha enlouquecido completamente, mas descobri que era uma loucura calculada. Até poucos momentos atrás, ela pensava que Frei havia enlouquecido completamente devido à sua intervenção no sistema. Claro. Não há como alguém com uma força mental de 10 se decompor tão facilmente. Entretanto, quando a igreja começou a ameaçar usar a excomunhão como ameaça, Frei imediatamente tomou uma decisão racional. Um louco não conseguia controlar sua raiva, e Frei claramente tomou uma decisão racional. Em outras palavras, sua loucura ou em si era uma estratégia que ele havia definido. Se for esse o caso, ainda há espaço para eu cavar mais fundo. Com essa hipótese em mente, assim que o deus demônio entrou na sala com Frei, ela reuniu todas as suas forças mal recuperadas. Shaaya. Submeta-se a mim, Frei. Se Frei estivesse em perfeitas condições ou tivesse perdido a cabeça, ela nunca teria feito tal coisa. Depressa. Mas, tendo empurrado seu corpo com força por 2 dias e até mesmo usando seu movimento final, a condição física de Frei estava no seu pior.
Além disso, seu poder destruiu a normalidade. Era um poder destinado a quebrar e manchar as coisas com escuridão, por isso era mais potente contra uma pessoa normal. Você está acabado. Meu brinquedo. Assim, quando Frey começou a olhar para ela com os olhos desfocados, o deus demônio pensou que o poder dela havia criado raízes nele. Como um mero mortal ousa ameaçar um deus, saiba o seu lugar, seu pirralho. Olhando para Frey, que estava fascinada por seu poder, o deus demônio balançou suas pernas para frente e para trás com uma expressão animada enquanto ela estava sentada em uma mesa no meio da sala. Ela logo lambeu silenciosamente os lábios. Você parece muito fofo assim. Embora ela tivesse acordado muito cedo e só pudesse exercer uma pequena quantidade de seu poder, ele ainda ficaria fascinado por 2 ou 3 dias. Primeiro, beije a parte superior do meu pé. Sentindo-se ainda mais animado, o deus demônio olhou para Frey com um olhar condizente com o de uma rainha e sussurrou. Svi. Então, Frey, com os olhos desfocados, envolveu cuidadosamente os braços em volta do pé dela e o levantou em direção ao rosto dele. Então, lamba-o diligentemente. Finalmente se sentindo segura, ela ordenou friamente enquanto exibia a janela do sistema à sua frente. Desta vez, vou corromper-te completamente, Frey. Seu coração começou a bater forte quando ela começou a manipular o sistema. Você gostaria de entregar a missão corrupção para Frey? SN. No momento em que você aceita, e acabou para você. Tudo o que ela precisava era que Frey aceitasse a missão, e a corrupção prosseguiria, mesmo que ele a aceitasse sob sua influência. Ocorreu um erro. Quando ela estava prestes a pressionar o Y, uma notificação apareceu de repente, fazendo com que o deus demônio inclinasse silenciosamente sua cabeça. Código de erro. Esta missão não pode ser aplicada à entidade. O que? Normalmente, a missão seria enviada com sucesso neste ponto, mas de repente inúmeras mensagens de erro começaram a aparecer em sua visão. Procurando por erros de sistema. Procurando uma solução. A busca pela solução falhou. Por que isso está acontecendo? Depois disso, enquanto mensagens incompreensíveis continuavam a aparecer, o deus demônio tocou na tela com uma expressão perplexa. Erro, ocorreu um erro fatal no programa. Programa de reparo. O reparo falhou. Erro do sistema, ocorreram erros fatais. Ocorreu um evento inexistente. Um NPC inexistente foi criado. Você entrou em um cenário inexistente. Ocorreu um erro ao expressar o estado da entidade. Não é possível prever a direção do progresso da entidade. Underline. Depois de continuar a expelir personagens incompreensíveis, o sistema exibiu um emoticon triste e começou a zumbir ameaçadoramente. A entidade? É anormal? Então, a janela do deus demônio exibia urgentemente um texto ligeiramente quebrado. O que você está olhando? O deus demônio, que estava lendo aquelas janelas com uma expressão estupefata, começou a empalidecer ao ouvir uma voz arrepiante vindo da sua frente. HU. Como esperado, você não era o sistema em si. Você também estava manipulando algo para interferir no sistema. O quê? Por que a lavagem cerebral não é? Ah! O deus demônio tentou dar um passo para trás, confuso. De repente, Frey agarrou seu tornozelo com força e a levantou de cabeça para baixo, causando pânico. A entidade? É anormal? Eu sei que eu. Então, ainda segurada por Frey, seu estômago foi pisoteado por ele, fazendo-a suspirar por ar. Tapa. Sem lhe dar tempo para respirar, Frey de repente deu um tapa forte em sua bochecha. Então, ele tirou algo do bolso e murmurou. E também, como você pode me atacar? De acordo com o Deus Sol, se você fizer tal coisa, sua divindade será diminuída. Tosse, tosse. Por acaso tem alguém te protegendo? Gugu. Enquanto segurava Gugu, que irradiava luz e batia as asas, Frey materializou a alma do deus demônio e a estrangulou. Por que você não está falando?
Frei sussurrou baixinho enquanto olhava para o deus demônio, cujo rosto já estava pálido como um lençol. Tosse, tosse e tosse. Minhas palavras estão corretas, não estão? G. Isso é estranho, você não deveria estar falando agora? Com uma expressão confusa no rosto, Frei desapertou o cinto e começou a amarrar os pulsos dela. É porque você ainda não foi espancado o suficiente. Então, Frei agarrou seu pescoço mole e a arrastou. Rachadura. Depois de chegar a um lado da sala, Frei enfiou sua bainha na parede. Ele então pendurou o cinto amarrado no pulso dela, fazendo com que o deus demônio balançasse para frente e para trás frouxamente no ar. Tapa. Gia. Mais uma vez, Frei deu um tapa na bochecha dela com todas as suas forças. Deusa, você não entende minha palavra? As palavras ditas pelos mortais são tão triviais que você nem consegue ouvi-las? Graças a ele, o deus demônio acordou tremendo, e Frei, com uma expressão de coração partido, perguntou a ela. Você não me sufocou até eu desmaiar? Ah, sim, isso aconteceu. Quando o deus demônio trêmulo murmurou timidamente, Frei deu um tapa zombeteiro em sua cabeça. Bom. A próxima coisa que ela percebeu foi que o soco forte de Frei atingiu seu estômago. Com lágrimas escorrendo de seus olhos arregalados, o deus demônio vomitou mana preta escura de sua boca. Bater na alma produz mana escura. Você é como um dispensador de mana escuro, não é? Kanye adoraria isso. Para os feiticeiros, isso é como água benta. A deusa que vomita água benta quando é atingida no estômago. Não é incrível? Por quê? Por quê? Como? Enquanto o deus demônio murmurava aterrorizado com a violência que ela nunca havia experimentado antes, Frei, que estava falando com um sorriso, de repente endureceu sua expressão. Isso é irracional, deus demônio. Então, acariciando seu estômago, Frei sussurrou. As heroínas e eu vivemos neste mundo irracional que você criou para sua própria satisfação durante toda a nossa vida. Mas por que você está reclamando de se sentir irracional só porque sente um pouco de dor? Não é essa a verdadeira irracionalidade? Enfurecido com suas palavras, o deus demônio murmurou entre dentes cerrados. Acabei de assediar um pouco alguns humanos. O que? Se eu falar da minha perspectiva, você pode não entender. Então, deixe-me falar de uma perspectiva humana. Com um sorriso orgulhoso, o deus demônio falou. No máximo, eu apenas assediei alguns insetos voadores que rastejavam no chão. Isso é algo tão importante? Mas então, de repente, um dos insetos me prendeu dentro de um deles, e aquele inseto começou a bater as asas descontroladamente enquanto pregava sobre irracionalidade. Você não ficaria louco se estivesse no meu lugar? Você é apenas uma vadia louca. Enfurecido com suas palavras, Frei não aguentou mais e chutou-a com força no estômago, fazendo-a suspirar novamente. Idiota estúpido. Então, ela murmurou com um sorriso. Ele nem percebeu que a igreja está logo ali na esquina. Em pouco tempo, a igreja realmente havia chegado. Se eles abrissem a porta agora, ela poderia argumentar que sua revelação foi feita sob coação, e ela seria resgatada pela igreja. Embora ela não conseguisse entender por que não conseguiu fazer lavagem cerebral ou atribuir-lhe a missão, ela decidiu se concentrar em sair deste lugar e dar um tempo difícil a Frei. Você chegou. Geek. No entanto, fui eu quem a forçou a testemunhar. Como você sabia? Como esperado, a igreja ainda é a igreja, afinal. Gia. Depois disso, as coisas começaram a tomar um rumo estranho. O quê? Vendo que Frei não se abalou e continuou a espancá-la apesar da chegada da igreja, o deus demônio começou a perceber vagamente que algo estava errado. Frei, não faça algo irreversível. Argue. Porra.
E quando Frei bateu no bispo, que tentava detê-lo com uma expressão composta, do outro lado da sala com uma mesa, o deus demônio começou a se arrepender de suas palavras anteriores e involuntariamente amaldiçoou. Heresia. Isso é heresia. Enquanto isso, o bispo apontou para Frei e começou a gritar. Todos, em nome do Deus Sol destruam esse herege. Estalo. O quê? Mas logo o bispo se viu perdido. Ele ficou perplexo porque Frei simplesmente correu em direção a um dos paladinos e estourou a cabeça com a mesa, tudo isso enquanto sorria alegremente. Uma negociação concluída. Enquanto isso, Frei olhou calmamente para o cavaleiro com a cabeça esmagada e murmurou. Faltam apenas mais 21 negociações. Então, ele começou a se aproximar do resto das pessoas, girando a mesa. Oh! Em ti, TY. Abno? O que diabos? O deus demônio sentiu tremores por todo o corpo ao ver tudo isso. E quando o texto do sistema ficou distorcido novamente, ela fechou os olhos e murmurou. Por favor, verifique o status da versão. Eu não sei. Estou com medo. Fazendo com que ela perdesse a breve mensagem que apareceu no final. Tec. Quando minha mesa atingiu a cabeça do 12º cavaleiro, a cabeça do cavaleiro que corria em minha direção voou para longe. As negociações decorreram mais suavemente do que o esperado, não foi? Enquanto eu limpava o sangue do meu rosto, por algum motivo, os padres que estavam batendo na porta como loucos de repente hesitaram e começaram a sangrar no chão. Por favor, poupe. Apenas poupe nossas vidas. Por favor. Oi. E que... Espere, após uma inspeção mais detalhada, não era sangue, mas urina. O ambiente era tão vermelho que ele confundiu com sangue. Por que você está fazendo isso? Estamos negociando, não é? E ele é louco. Ele é louco. Ele é um demônio, o diabo. O diabo desceu a este mundo. Enquanto eu olhava para eles com uma expressão confusa, os padres, tremendo e gaguejando, começaram a recuar, suas calças estavam totalmente encharcadas agora. Por que você está tremendo tanto? Isso é estranho. Enquanto inclinava a cabeça diante do comportamento estranho deles, comecei a caminhar em direção a eles, balançando a mesa. A propósito, esta mesa é surpreendentemente boa de usar. Poderia até ser usado como arma secundária. Vice-comandante. Faça algo a respeito dele. Salve-nos. Enquanto eu tinha tais pensamentos, os padres, aterrorizados, empurraram o trêmulo vice-comandante em minha direção. Ai! Por alguma razão, apesar de estar congelada de terror, ela conseguiu correr para mim com um olhar enlouquecido nos olhos. Bater. Que ai! Um pedaço de pau era a cura para um louco. Mas como não havia paus por perto, bati nela com a mesa, fazendo-a bater na parede. Por estar bem blindada, ela provavelmente acabou com apenas pequenos hematomas. Mas por que ela tremia tanto e não conseguia nem segurar a espada corretamente? Ela sofreu ferimentos internos graves? Morrer. Clang. 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 O que? Preocupado, aproximei-me dela, apenas para ela me atacar com sua espada, então quebrei sua espada com a mesa. Quanto maior a área, mais dispersa seria a aura da espada. No entanto, alguém com o título de vice-comandante não conseguia nem proteger sua própria espada. Incompetente. Monstro. Por que você está me chamando de monstro? Estou apenas negociando. Olhei para ela com uma leve pena e, quando o vice-comandante murmurou em voz baixa, cocei a cabeça e perguntei. Algo tem sido estranho desde antes. Por que eles têm tanto medo de mim? Eles não estavam me desprezando até agora? Se você não consegue ver? Enquanto eu inclinava silenciosamente a cabeça, o vice-comandante apontou ao meu redor e gritou. Depois de tudo isso, você ainda se autodenomina humano?
Então olhei em volta e notei os paladinos caídos no chão com as cabeças quebradas. Como alguém com o título de vice-comandante pode não conseguir suportar tanto? Uh. Claro, foi uma visão um pouco horrível. Mas realmente valeu a pena fazer barulho só por isso? Eu nem matei ninguém. O quê? Sentindo-me indignado, queixei-me com uma expressão ofendida, e o vice-comandante, que estava vomitando, empalideceu com minhas palavras. Por favor, poupe-nos. Então, ela entrou em pânico e se ajoelhou diante de mim, implorando. Apenas poupe nossas vidas. Farei tudo o que pedires. Qualquer coisa. Então, por favor. Isso está me deixando louco. Elas nem eram pessoas reais, apenas bonecas feitas pela igreja. Por que fiz tanto barulho só porque eu os quebrei? Svoocholhos. Eles não eram pessoas reais, apenas bonecas sem intelecto feitas de terra e mana escura. Era realmente tão assustador massacrar criaturas convocadas que só podiam cumprir ordens? Para começar, eles nem estavam vivos. Svoocholhos. Com o passar do tempo, o sangue e as bonecas que enchiam o ambiente começaram a ficar pretos e derreter. É natural. Como eu os destruí completamente, os feitiços estavam fadados a ser desfeitos. Se eu não os tivesse destruído completamente, o feitiço seria mantido e eles reapareceriam rapidamente. Eles eram como zumbis. Tec. Assim como aquele que se aproximava de mim com o braço desajeitadamente preso onde estava a cabeça. Que tipo de experimento a igreja estava conduzindo para criar bonecas tão complexas? Um dia desses, devo simplesmente agarrá-los e sacudi-los? Por que você não me contou? Por que você enviou bonecas em vez de soldados de elite? Enquanto as criaturas silenciosamente se transformavam em terra, o bispo, finalmente percebendo algo, murmurou com uma expressão podre. Erro M. Eu cometi um erro. He. Enquanto isso, o vice-comandante, que estava olhando atordoado, rastejou em minha direção com olhos suplicantes. Perdoe-me. Grande Lord Frey, ainda não quero morrer. Então, por favor. Ela colocou meu pé na cabeça e se achatou, implorando. Eu serei seu cachorro. Juro lealdade a você novamente. Então, por favor. He. Uco. E não só ela, mas os padres mostraram reações semelhantes. Observando-os de perto, um pensamento repentino passou pela minha cabeça. Será que eles nem sabiam sobre as bonecas? Se sim, então suas reações anteriores faziam sentido. Se minha especulação estava correta, eles devem ter me visto como um louco empunhando mesas para massacrar pessoas com ossos e órgãos reais. Mas não foi isso que eu fiz. Eu era simplesmente uma pessoa decente que ocasionalmente quebrava ossos e fazia boas ações. Mudei minha perspectiva, não meu cérebro. Quando você se juntou à igreja? Sim, meu senhor. Entrei há apenas uma semana. O ex-vice-comandante desapareceu repentinamente, então fui nomeado com urgência. Com isso em mente, fiz uma pergunta ao vice-comandante e parecia que minha especulação era verdadeira. Em primeiro lugar, a posição de vice-comandante do paladino da igreja mudava com frequência, era como uma história de terror. Além disso, ela parecia diferente daquela que tentou me estuprar antes. Isso significava que ela realmente era uma novata. E aquele bispo ali? T.O.B. Bishop tornou-se um há 3 dias. É só isso? Se desculpe. Eu também não sei muita coisa. Por favor, me poupe, Enquanto eu continuava falando sobre o bispo, o trêmulo vice-comandante, que estava gritando, recuou e tremeu. Então ela esfregou a bochecha na sola do meu pé enquanto eu olhava para eles. Enviar um novo vice-comandante e um novato como bispo para um lugar tão importante. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, a resposta era clara. Esses caras são descartáveis. Parecia que o Papa os enviou intencionalmente. Para criar um pretexto para a excomunhão?
Ou eles tinham medo de sofrer perdas nos executivos? Ou talvez fosse uma mensagem de que a família imperial não seria reconhecida? Eu não sabia exatamente qual era o motivo, mas uma coisa era certa. Isso é uma merda. Foi bastante irritante. Desde que surgiu a busca principal de destruir a igreja, quaisquer que fossem as intenções do Papa, eles pareciam arrogantes. Planejei fazer uma pausa depois de me rebelar com sucesso contra a família imperial, mas parecia que isso não era mais possível. Estrondo. Talvez se eu os espancar até a morte, o Papa, ou o que quer que seja, se torne mais generoso. H.I.K. Enquanto eu murmurava e inconscientemente exalava intenção assassina, o bispo, que tinha uma expressão confusa no rosto, levantou-se de repente. Tec, tec, tec. Ah! Então, do nada, o bispo vomitou tentáculos do braço esquerdo, agarrando os sacerdotes. Mexa-se, mexa-se. Vá. É um polvo. Este bastardo. Exclamei que ele parecia com o polvo que Arya e eu pegamos no mar quando éramos jovens. Então, o bispo começou a falar com um sorriso malicioso. Vê, você acha que eu não tenho nada na manga? Mesmo agora, você não tem nenhuma. Gá. Com isso, o bispo extraiu energia dos sacerdotes e enviou os seus tentáculos voando furiosamente contra mim. Vendo os tentáculos que se aproximavam, cortei-os calmamente com a mesa. Na verdade, a mesa de negociações foi uma excelente ferramenta de negociação. Geu. An. Em. Eu estava segurando o braço dele e olhando para o bastardo se contorcendo no chão, mas então olhei silenciosamente para suas costas. Lá, vi os padres inconscientes ou espumando pela boca, e o perplexo vice-comandante. A vida deles não está em perigo. Estrondo. Eles eram todos padres corruptos, então não senti muita pena deles, mas ainda assim pensei se deveria ajudá-los quando, de repente, um som estranho começou por trás. Re. Ha. Tentáculos de repente se enrolaram por todo o corpo do bispo, arrastando-o lentamente para o chão. Parecia magia de teletransporte. Será que ele tentou escapar agora? Clang. É inútil. Aquela pessoa me salvou. Tentei negociar com ele jogando a mesa nele, mas metade do corpo do bastardo havia afundado e os tentáculos ao redor de seu corpo saltaram a mesa para longe. Que o sol eterno nasça. Gugu, use equipamento. Gu. Enquanto eu olhava para ele com a testa franzida, ordenei suavemente e Gugu atacou-o ferozmente, colidindo com ele. Bum! Ah! Afinal, Gugu era um espírito de primeira linha. Naturalmente, o bastardo que foi atingido por um golpe tão violento vomitou sangue e abaixou a cabeça. SHHH. Gu. Gugu. Gualha. Por fim, quando Gugu agarrou o que restava do cabelo do bastardo com a garra e o levantou, ele começou a lutar. Sovoz. Entretanto, Gugu não conseguiu lidar com o peso e teve que deixar o bispo ir. E o bastardo desapareceu no chão. Oi. Olhei calmamente para Gugu, que estava fazendo uma expressão estranha enquanto segurava o cabelo do bispo em suas garras, então voltei minha atenção para o vice-comandante que estava deitado a meus pés todo esse tempo. Por favor, poupe-me. Sovoz. Após intensas negociações, obtive os sacerdotes corrompidos e o vice-comandante como saque. Gorgolejo. Oi. Para evitar perder o saque, amarrei seus pulsos com os tentáculos espalhados e a arrastei em direção ao deus demônio. Ei! E enquanto amarrava o vice-comandante à bainha, sussurrei no ouvido do deus demônio, que observava a negociação com uma expressão assustada. Depois de tomar uma bebida, vou lhe mostrar o que significa irracionalidade. Onde você está indo? Geu. Quando o dispensador, que cuspia mana escura e informações, perguntou, empurrei-a em direção ao vice-comandante e ela engasgou. Estou ansioso por isso. Geu.
Enquanto eu fingia dar um soco em seu estômago, ela estremeceu e seus músculos convulsionaram. Gugu, você colocou uma pena naquele bastardo mais cedo, certo? Você. Afinal, parecia que também adquiri um dispensador remoto. Onde está aquele bastardo agora? Vários minutos depois. Eu. Numa floresta escura a vários quilômetros do palácio. Frei. Aquele bastardo é filho do diabo. Santidade. O bispo, deitado de bruços no chão, respirou pesadamente, seus olhos ficando pretos enquanto falava. Devemos mostrar a esse diabo o poder da igreja. Santidade, por favor. De repente, ele silenciosamente virou a cabeça, sentindo uma presença atrás dele. Não pode ser. Ha. Ele continuou a conversa nervosamente, suando profusamente. Mas por que você me deu bonecas em vez de soldados de elite, Santidade? De repente, ele pareceu se lembrar de algo e começou a perguntar, mas antes que pudesse terminar. Encontrei você. GG. No momento seguinte, Frei apareceu atrás dele e agarrou sua coleira, fazendo-o ofegar. A negociação ainda não acabou. Aonde você vai? Frei rapidamente desdobrou sua amada mesa que trouxe e jogou o bispo contra uma árvore próxima. Como você? Não tenho tempo para falar com uma isca. Então, ele sentou-se à mesa e perguntou calmamente com uma voz fria. Papa, você está assistindo, certo? Qual é o seu propósito? E então, seguiu-se um breve silêncio. Gorgolejo e gorgolejo. Nesse silêncio, o bispo, com os olhos trêmulos fixos em Frei, convulsionou-se subitamente e revirou os olhos. Com uma mudança repentina de expressão, o bispo recuperou a compostura. Prazer em conhecê-lo. Ele então se dirigiu a Frei calmamente, contrastando com a expressão animada de Frei. Santa Santidade, onde você está agora? Que impertinente! Não se faça de bobo e se apresse. Vou bater em você a cada 3 segundos. O Papa falou em tom arrogante em resposta à pergunta de Frei. Obrigado por dançar ao som das minhas músicas. Você me dá as desculpas perfeitas, Frei. Parabéns. A declaração de excomunhão se espalhará pelo mundo todo em poucas horas. Claro, isso inclui a princesa. Santa Santidade, você gosta de jogar tag? Eu adoro isso. O Papa sorriu levemente ao ouvir as palavras de Frei. Eu gostava bastante quando era jovem. Mas agora não é tão divertido. Por quê? Quando você percebe que, mesmo se for pego, não será um grande problema, não há emoção em jogar e, como você tem várias vidas, o Tajer fica em grande desvantagem. Além disso, agora há muitos esconderijos perfeitos. O Papa riu e começou a falar com satisfação. Você nunca vai me encontrar. Então, você não pode impedir a declaração de excomunhão. Mas, se você seguir minhas instruções agora. 3 graus 24 graus 76 graus. Frei, que olhava diretamente nos olhos negros do bispo, murmurou com uma expressão arrepiante. Encontrei você. Xia. Então, quando Frei levantou a mão que estava na cabeça do bispo, a fumaça prateada subiu e o bispo ficou mole. Esconda-se bem, Santidade. No meu jogo de tag, você só tem uma vida. Com uma expressão satisfeita, Frei se despediu e desapareceu num instante. O Papa, que observou silenciosamente a cena de seu esconderijo, abriu os olhos e imediatamente perguntou ao padre ao lado dele. Onde indica os 123 graus 24 graus 76 graus? Deixe-me ver por um momento. Tirando um mapa do manto, o padre começou a calcular lentamente. Está aqui. Ao ouvir a resposta, o Papa levantou-se silenciosamente e murmurou. Isso é ruim. O Papa inesperadamente se viu em um filme de terror em Gênesis Forsaken. Capítulo 328 – Julgamento Racional. Encontrei você. Santidade.
Enquanto Frei atacava com um sorriso que se estendia até os ouvidos, ele sacou sua espada e gritou alto, sua voz ecoando pelos becos. Você se esconde muito bem. Frei, que havia entrado na área proibida nos becos do Império, estava literalmente enlouquecendo. Roar! Enquanto ele enfiava sua espada no chão com todas as suas forças, um rugido aterrorizante começou a ressoar por toda parte. Quando você criou um esconderijo em tal lugar novamente? Depois de atingir o chão inocente por um tempo, Frei embainhou sua espada e sussurrou, enquanto um espaço secreto aparecia diante dele. Como uma pessoa que não tem nada a temer pode se preparar tão bem? Não creio que alguém que se proclama um deus dentro da igreja teria medo de mim. Ao ver o espaço secreto revelado diante dele, Frei sorriu e embainhou sua espada quando viu a barreira defensiva que protegia o lugar secreto se abrir lentamente. Ah! Para acelerar o processo de quebra da barreira, Frei começou a cortá-la com a mesa que ele trouxe. No meio de balançar a mesa, ele percebeu algo. Apesar do que você disse, você realmente gostou de jogar tag, não é? Craque, craque. Na verdade, não há nada tão emocionante quanto brincar como uma criança, certo? Crash. Finalmente, a barreira foi destruída e Frei entrou no prédio subterrâneo. Mas esse nível de defesa não é muito ruim? Achei que você estava confiante em suas habilidades de esconderijo. Frei murmurou com uma expressão confusa. Você é um daqueles tipos que sempre acha que é bom no jogo? Ah! Sempre que você brinca com alguém, sempre tem aquele cara. O que está acontecendo? Enquanto isso, o Papa, que observava a cena através de magia de adivinhação, levantou-se com uma expressão distorcida. Como ele pôde se infiltrar tão rapidamente? Este lugar não era um esconderijo de má qualidade construído ao longo de alguns anos. Esta foi uma fortaleza invencível construída secretamente pela Igreja ao longo de centenas de anos. Camadas sobre camadas de poder divino e milagres foram compostas na barreira, e até mesmo magias defensivas de alto nível de alguns magos corruptos da Torre Mágica estavam densamente entrelaçadas dentro da barreira. No entanto, essas medidas extremas de defesa estavam sendo cortadas como manteiga com um único golpe de espada e, pior, despedaçadas por uma mesa dobrável simples. Ele simplesmente não conseguia entender. Como isso pode estar acontecendo? De qualquer forma, é inútil. Cada vez mais inquieto com suor nas palmas das mãos, o Papa tentou acalmar-se e murmurou. Este esconderijo subterrâneo em si é como um labirinto. Mesmo que seja ele, chegar a esta sala seria. No entanto, ele não conseguiu terminar sua sentença. Buon. Buon. Através da magia da adivinhação, ele viu Frei, com o olhar fixo em um ponto, correndo em uma direção, quebrando paredes. Todas as armadilhas cuidadosamente preparadas, soldados mortos-vivos e barreiras eram inúteis. Aquele louco avançou direto para o quarto onde estava. Ele destruiu tudo em seu caminho com aquela sua mesa infundida com aura de espada esquecida por Deus. E o teletransporte já está pronto? E está quase pronto. Só mais um pouquinho. Droga. Droga. Tanto o Papa quanto o padre tremiam incontrolavelmente. Ao ouvir a resposta do padre, o Papa cerrou o punho e murmurou. Se eu conseguir sair daqui vivo, preciso encontrar mais feiticeiros. Definitivamente. Tradicionalmente, a igreja tinha relações extremamente precárias com a Torre Mágica. Eles tinham uma regra de longa data de não permitir a entrada de magos na igreja. Claro, isso era possível devido à existência de padres dentro da igreja que eram chamados de feiticeiros ou que realizavam milagres em vez de magia. No entanto, pela primeira vez, o Papa lamentou profundamente a manutenção de tal tradição. Aqueles magos da Torre Mágica poderiam fazer isso em 5 minutos. Por que você está demorando tanto? Nós somos padres. Santidade. Há uma grande diferença entre feitiçaria e magia. Droga. Para executar tarefas complexas como teletransporte espacial, a magia estruturada era mais vantajosa do que a feitiçaria não estruturada. De agora em diante, recrutaremos magos como agentes. Vossa Santidade. Isso é.
Se você não gosta, termine a feitiçaria rapidamente. Sentindo uma emoção não intencional, o Papa murmurou enquanto sentia as vibrações se aproximando. O que? O que diabos está acontecendo? Ele era o líder da igreja que não apenas dominava o império, mas também tinha raízes profundas em todo o mundo. O império já estava em suas mãos, um por um, os reinos do continente ocidental estavam adotando o Deus Sol como religião oficial. Mesmo agora, ao estender a mão ao continente oriental, a terra das artes marciais e da justiça, a igreja prosperava mais do que nunca e ele poderia estabelecer uma nação teocrática dentro de alguns anos. No entanto, aquela fortaleza inexpugnável, e ele como seu líder, estava prestes a ser totalmente derrotado por algum lunático. Isso é enlouquecedor. Originalmente, o Papa pensou que poderia lidar com alguém como Frei. Ele próprio havia sido diretamente agraciado com poder por aquela pessoa. E não apenas ele, mas todos os executivos e até mesmo o comandante paladino da Ordem Paladina receberam poder daquela pessoa. Então, até alguns dias atrás, o Papa não tinha nada a temer, exceto aquela pessoa. Mas tudo mudou depois que Frei derrubou o imperador. O imperador do Império Sunrise, Raikon Solar Sunrise. Ele era alguém que achava tudo irritante e até ousava bocejar na presença do Papa. No entanto, apesar do seu comportamento indiferente, a sua força rivalizava com a dos mais fortes do mundo. A incapacidade da Igreja de dominar a família imperial, por extensão o império, e estabelecer uma teocracia, resultou, em última análise, da resistência do imperador. É claro que, se o próprio Papa, o comandante do Paladino e os executivos agissem, certamente poderiam lidar com a situação. No entanto, estava claro que haveria uma batalha feroz na qual muito sangue seria inevitavelmente derramado, mesmo para a Igreja. Aquele bastardo! De onde diabos ele tirou tanto poder? Mas aquele louco não apenas derrotou o imperador em menos de um dia, mas também teve sucesso na rebelião. Então o Papa planejou declarar excomunhão para quebrar seu ímpeto, ele também planejou enviar o cavaleiro comandante e os executivos para caçá-lo lentamente. Mas, de alguma forma, aquele lunático conseguiu encontrar este lugar imediatamente, e todo o plano deu errado. Não podemos ir onde estão o cavaleiro comandante e os executivos? Sinto muito. Não há tempo suficiente para isso. Mudar para o esconderijo mais próximo é o melhor que podemos fazer no momento. Droga. Infelizmente, o cavaleiro comandante e os executivos estavam todos no exterior ou em lugares remotos. Se estivessem aqui, poderiam ter detido aquele lunático, por mais formidável que ele fosse. Ou poderiam. Mexa-se, mexa-se. O Papa, com tentáculos transplantados para o braço esquerdo, olhou para Frei com uma expressão tensa enquanto ele caía na gargalhada maníaca. Agora, a distância entre ele e Frei estava quase acabando. Se Frei lançasse um ataque agora, ele poderia ser cortado pela metade. Já que chegou a esse ponto. De repente, ele pensou. Por que não fingir ser louco e lutar com ele? Como Papa, que havia recebido o maior favor daquela pessoa como seu subordinado direto, se alguém considerasse apenas autoridade ou poder de combate, ele estava no mesmo nível não apenas do cavaleiro comandante, mas também do imperador. Hã? O que é isso? Uma porta? Não vai funcionar. No entanto, quando a voz enlouquecida de Frei ecoou por trás da porta, o Papa imediatamente balançou a cabeça e murmurou. Eu nunca lutei antes. Não há como derrotá-lo. O Papa foi muito rápido em racionalizar. Na verdade, isso se deveu mais à sua covardia e fragilidade inatas do que à sua rápida racionalização. Embora sempre demonstrasse cara de pôquer e carisma excepcional diante dos executivos e membros da igreja, na realidade, o Papa era tão tímido que achava que tinha complexo. Bum! Argue! Quando a porta grossa que bloqueava a sala em que ele estava começou a tremer, o Papa recuou com suor frio escorrendo por suas costas. Ele queria afirmar sua dignidade como Papa, mas não havia nada que pudesse fazer quando havia um homem à sua frente que pudesse espancar até mesmo o imperador até a beira da morte. Cresce. Por que a porta está aqui? É irritante.
Continuando a recuar, o Papa fechou os olhos com força e gritou de frustração quando a porta começou a mostrar sinais de ceder. A feitiçaria. Quando o teletransporte terminará? Só mais um pouco. Droga. Você disse a mesma coisa antes. No entanto, os sacerdotes continuaram a suar profusamente enquanto realizavam feitiçaria. Isso é enlouquecedor. Eu não estaria nessa confusão se pelo menos um dos executivos estivesse aqui. Com licença. O Papa está aqui. O Papa, murmurando internamente para encontrar desculpas para a sua situação atual, sentiu seus olhos começarem a vacilar ao ouvir a voz de Frei atrás da porta trêmula. O Papa está aí. O Papa não está aqui. À medida que a voz de Frei esfriava, o Papa fechou os olhos com força e sussurrou. Aquele lunático perdeu a cabeça. Há uma chance de eu enganá-lo. Tendo frequentemente realizado vários milagres como Papa, o Papa pensou que poderia enganar Frei. Sério? Então para onde ele foi? Todos já foram evacuados para outro esconderijo. Ao ouvir a voz de Frei, os olhos do Papa brilharam de esperança e entusiasmo. Como padre de baixa patente, não tive escolha a não ser permanecer sob as ordens do Papa. É verdade. Por favor, acredite em mim. O Papa falou com uma voz soluçante. Sua atuação foi tão realista que ele de repente explodiu em indignação e ressentimento ao perceber o absurdo de sua situação. Por favor, poupe-me. Vou lhe contar a localização do esconderijo para onde o Papa escapou, então, por favor. Se eu mandar para outro esconderijo, posso ganhar tempo suficiente para escapar de onde estão os executivos. Nesse ponto, mesmo que ele volte, será inútil. Assim mesmo, o Papa sorriu de satisfação enquanto fazia uma voz soluçante. Craque. É mesmo? Ai. De repente, Frei enfiou sua espada na porta, e ela perfurou diretamente os olhos do Papa, fazendo-o gritar de dor enquanto cambaleava para trás. Mas, e quem está aí? Olhando para o Papa através do buraco perfurado pela espada, Frei fez uma expressão arrepiante. Sua Santidade? Crepitar. O medo o agarrou com tanta força que ele esqueceu a dor nos olhos. E quando ouviu o som crepitante por trás, o Papa virou-se urgentemente. Está completo. Graças aos esforços extremos dos sacerdotes, a feitiçaria de teletransporte foi concluída. Saia do caminho. Ao ver a feitiçaria concluída, os olhos do Papa ficaram enlouquecidos, e ele pulou nela sem hesitar. Ha ha. Que cara louco. Então, com uma expressão de terror, o Papa olhou para Frei. Esteja preparado, Frei. Eu vou excomungá-lo, e você logo sofrerá as consequências por suas ações hoje. Depois de ver seu corpo transformado em luz, ele sorriu e sussurrou enquanto Frei abria a porta e entrava na sala. Todos os membros da igreja se tornarão seus inimigos. Por ousar se voltar contra a igreja do Deus Sol, você pagará caro. Papa, você sabia? No entanto, antes que pudesse terminar a frase, Frei o interrompeu. Na verdade, eu realmente gosto de jogar tag. Você pode tagarelar o quanto quiser. O absurdo de um louco não me assusta nem um pouco. 107 graus 46 graus 99 graus. Enquanto Frei sussurrava silenciosamente as coordenadas, a pele do Papa empalideceu. Não seria divertido acabar com tudo de uma vez, certo? O que? Vamos fazer um bom jogo, ok? Frei sussurrou para o perplexo Papa e então saiu correndo da sala com um sorriso revigorado no rosto. A qualquer um me salve. A mente do Papa começou a ficar em branco. Algumas horas depois comecei a brincar de pega-pega com o Papa. Apresse-se com a feitiçaria. Observando o muro à sua frente se despedaçar, o Papa, com uma expressão de completo desespero, estava prestes a desaparecer pela terceira vez. Papa. Esta já é a terceira vez. Isso não é muito divertido? Mas não haverá uma quarta vez.
Já me diverti o suficiente. Sorri em direção ao Papa trêmulo e gritei com ele, fazendo-o soltar um gemido. 296 graus 69 graus 78 graus. Enquanto sussurrava as coordenadas ao Papa com um sorriso, o Papa não aguentou mais e começou a gritar de desespero. Como? Como diabos você sabe toda a localização? Mas antes que o Papa pudesse terminar sua sentença, ele desapareceu, transformando-se em luz. Ha! Observei-o com satisfação, quando de repente senti minhas pernas começarem a perder força. Acabei por me sentar. Parecia que tinha atingido o meu limite. Para um blefe, isso é bastante bem-sucedido. Na verdade, eu já tinha atingido meu limite muito antes do jogo de tag começar. Eu estava me forçando a manter o movimento final que deveria ter terminado quando derrotei o Imperador, então é natural que isso aconteça. O sangue começou a escorrer da minha boca. Se o Papa me atacasse neste estado, eu não poderia garantir a vitória. Afinal, o Papa era um oponente formidável, comparável ao Imperador. Então, utilizei o complexo do Papa, sua natureza covarde e corrupta. Invadir a sala no momento em que ele estava prestes a se teletransportar e destruir as instalações foram movimentos calculados. É um pouco difícil. No entanto, seu complexo também era sua força. No ciclo anterior, o personagem que sobreviveu até o final era do tipo que poderia virar o jogo se fosse subestimado. Embora ele não seja tão legal quanto outros vilões, a pessoa que melhor se encaixava no ditado de que a pessoa que sobrevive até o fim é a forte era o Papa. De qualquer forma, isso deve atrasar a declaração da excomunhão por um tempo. Eu já o incitei com a localização de seu esconderijo e padrão de fuga, o que eu sabia graças às profecias e informações do ciclo anterior. Ele provavelmente estaria muito ocupado fugindo para um esconderijo seguro por um tempo. No entanto, era impossível impedir a declaração de excomunhão seguindo-o assim para sempre. Se eu continuasse fazendo isso, certamente ficaria derrotado. Orquestrar com sucesso a rebelião contra a família imperial por si só já era um grande ganho. Pressionar por uma guerra total com a Igreja pode resultar num grande revés. Então, por enquanto, era melhor dar um passo atrás. Oi. Senhor Frei, por favor, poupe-me. Passo. Ao sair da casa segura, deixando para trás as freiras e padres encolhidos no canto, murmurei baixinho. Se não posso impedir a declaração da excomunhão, então só preciso minimizar o seu efeito. Antes de destruí-la, tive que minar a reputação da Igreja o máximo possível. Agora é a hora do julgamento racional. Vários minutos depois de Frei ter saído da casa segura. Que isso, essa loucura. No coração da capital imperial, cidadãos e freiras olhavam para cima com rostos pálidos. Estrondo. O local sagrado de renome mundial, mais antigo e esplêndido que o Palácio Imperial, a principal catedral da igreja, foi dividido em dois e desmoronou. Afinal, também é necessário fazer julgamentos racionais. Se você agir como um louco demais, o tiro pode sair pela culatra. Frei murmurou baixinho para si mesmo enquanto observava o caos se desenrolando. A propósito, onde você escondeu as estátuas do Deus Sol? Ao ouvir isso, as expressões das freiras começaram a ser esquecidas.